Amém, meus irmãos? Vamos aproveitar o ensejo de que estamos de pé e vamos ler Atos dos Apóstolos no capítulo de número 6, a partir do versículo 1 em diante. Procedamos à leitura. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Fala conosco nesta noite, Senhor. O Senhor é bom e nós cremos que a Tua voz alcançará o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Todos podem se assentar. Meus irmãos, quando a gente fala de igreja primitiva, quando a gente fala desse início, a gente ouve muito, e essa é uma série de mensagens sobre o livro de Atos. Pregamos já algumas aqui no púlpito da nossa igreja, já compartilhamos essa palavra, e o Senhor colocou no nosso coração que a gente compartilhasse um pouco disso com a nossa congregação. Quando nós falamos da igreja primitiva, a gente ouve falar de milagres, milagres corriqueiros, milagres cotidianos, era milagre sempre. Quando a gente ouve falar da igreja primitiva, a gente ouve falar de solidariedade. Os irmãos repartiam aquilo que tinham uns com os outros. Era comum a prática da solidariedade entre eles. E houve inclusive um problema na mensagem anterior que falamos nos capítulos anteriores, de Ananias, de Safira, algumas práticas que aconteciam naquele tempo. Mas os cristãos primitivos eram solidários. Eles repartiam aquilo que tinham. Quando a gente ouve falar da igreja primitiva, a gente ouve falar da solidariedade e também da generosidade. As pessoas tinham essa prática também. Havia muita comunhão, muita comunhão. Quando a gente ouve falar dessa igreja, a gente imagina que era uma igreja perfeita. A gente imagina, essa igreja é a igreja que eu queria participar dela. É a igreja que eu gostaria de ter sido membro. A igreja perfeita. Uma igreja com milagres todo dia, uma igreja com solidariedade, generosidade, com comunhão, com pregação da palavra, com conversões em massa. É a igreja que nós gostaríamos talvez de ter participado dela. Mas a igreja primitiva era perfeita? Não. Nenhuma igreja é uma igreja perfeita. Enquanto aqui estamos, a igreja é feita de homens, e homens não são perfeitos. Nenhuma igreja pode dizer ser perfeita. Os seguidores de Cristo, eles estão no processo de transformação, e a perfeição acontecerá um dia, quando todos nós estivermos em comunhão com Cristo, na sua segunda vinda.
quando nós estivermos com Ele naquele dia, aí sim, o pecado ficou para trás, os erros ficaram para trás, as lágrimas ficaram para trás, a morte ficou para trás, os problemas ficaram para trás, as intrigas ficaram para trás, o defeito do irmão ficou para trás, porque naquele dia, na comunhão da igreja, dos santos reunidos com o Senhor, essas coisas ficarão para trás. Nenhuma igreja pode dizer-se perfeita. E fica aqui uma colocação que a gente às vezes questiona a perfeição de alguém. E aí a gente pode perguntar para a gente mesmo: uma igreja perfeita me aceitaria como membro? A mim? Do jeito que eu sou? Porque você sabe quem você é. Você sabe onde estão as suas necessidades. Então, falando da questão da perfeição, a igreja primitiva não era perfeita, mas a igreja não precisa ser perfeita, ou não tem que ser, para ter a ação de Deus. E eu não estou dizendo que você não deve buscar a santificação. Eu estou dizendo que se nós não alcançamos a perfeição, o nosso Deus, que é bondoso, misericordioso, manifesta a sua graça entre nós, o seu poder entre nós, apesar da nossa imperfeição. Ou seja, apesar da gente, Ele continua sendo Deus, Ele continua fazendo o que sempre fez, Ele continua sendo o Senhor. Já tem gente entendendo, dando glória a Deus, porque o nosso Deus não depende da minha perfeição para fazer aquilo que lhe apraz. Ele depende exclusivamente dEle, e toda a glória é para Ele. Quem pode dar glória a Deus por isso? Quando eu olho para esse texto, eu vejo um problema na igreja. Havia aqui nesse tempo, com o crescimento dos discípulos, aumentou um problema de murmuração dos gregos contra os hebreus. E aí a primeira observação é que todo crescimento traz problema. Todo crescimento traz na sua esteira algumas coisas que a gente não vai gostar. O crescimento numérico da igreja trará problemas, trará situações familiares, trará insatisfação. E naquele tempo não foi diferente. Com o crescimento da igreja, os problemas aumentaram. A murmuração aumentou, e murmuração aqui é uma palavra que dá a ideia de uma reclamação intensa. Dá a ideia, não é apenas uma pirraça, não é apenas algo mais ou menos. Havia uma grande murmuração, havia algo que poderia se tornar um tumulto. Havia insatisfação, e crescimento trará problema. Isso acontece na nossa vida pessoal. Enquanto você é igual a todo mundo, enquanto você está na mesma vida, do mesmo jeito, está tudo bem. Você começou a crescer, Deus começou a te abençoar, Deus começou a prosperar você, colocar você numa posição. Prepara o lombo, as pedradas virão os problemas, virá a inveja, virá a perseguição, virá a maledicência, a calúnia, a difamação. Haverá isso tudo. Crescimento incomoda, crescimento dá problema, crescimento é isso mesmo. Você precisa estar preparado, sabe por quê? Porque o contrário é não crescer, é ficar do mesmo jeito. Mas Deus te chamou para avançar, para crescer. Hoje mais do que ontem, amanhã mais do que hoje, o ano que vem mais do que agora. Porque o nosso Deus, Ele tem mais para nós. E o que a palavra de Deus diz? Ela diz assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até se tornar dia perfeito. Quem pode levantar as mãos e dar glória a Jesus? Crescimento traz problema. E aí vem a murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Deixa eu te explicar o que estava acontecendo aqui. O que estava acontecendo aqui era que a igreja naquele tempo, no seu nascedouro, ela era composta de judeus nascidos em Israel, nativos, e era composta de judeus que haviam nascido em outras nações, que eram chamados de judeus gregos, helenistas.
esses judeus de outras nações não falavam hebraico, falavam o grego. Tanto é que o Novo Testamento não foi escrito em hebraico, foi escrito em grego koiné, o grego popular, o grego que o povo falava. Então, esses judeus gregos, agora também compondo a igreja junto com os judeus nativos, havia ali uma barreira linguística, havia ali um problema de comunicação. O sujeito fala em hebraico e o outro está falando em grego. Daí aquela expressão que quando você fala uma coisa e parece que a pessoa não ouve, você pergunta: eu estou falando grego? Quer dizer que você fala algo e alguém não entende. E pode ser que essa barreira, esse problema das viúvas dos judeus gregos que não eram atendidas no ministério cotidiano, pode ser que isso nem fosse intencional. Não era uma questão de socorrer a irmã fulana e não socorrer a outra. Naquele tempo não havia previdência social. Naquele tempo não haviam programas governamentais para dar a bolsa disso ou daquilo. Naquele tempo não havia essa assistência. E as viúvas e os órfãos precisavam de atendimento. E quem atendia? Era a igreja. E agora, diante da situação de que as viúvas gregas não eram atendidas, a murmuração aconteceu. Imaginem vocês que um problema pode aparecer a qualquer hora. Uma situação pode acontecer a qualquer momento. A igreja está uma bênção, está uma maravilha, Laisa, e de repente a tempestade aparece. Está tudo maravilhoso e de repente na nossa casa desaba uma chuva torrencial, cai sobre nós e nós não estamos esperando. Situações acontecem. O que nós temos que ter, meus irmãos, é a presença do Espírito Santo, que diante das adversidades, Ele pode nos orientar quanto àquilo que nós devemos fazer. Nós precisamos de direção, e nesse momento, quando acontecem essas questões, quando eles estão tendo esse desencontro, quando as viúvas não estão sendo atendidas, quando eles estão nesse conflito entre judeus nativos e judeus gregos, o problema apareceu. E eu aprendo uma coisa: quando um problema aparece, não o guarde debaixo do tapete. Problema não se resolve com tempo. Problema se resolve com atitude. Problema não se resolve esperando o tempo passar. Quando um problema aparecer na nossa vida, na sua vida, quando um problema chegar, não faça vistas grossas. Quando um problema aparecer, não seja precipitado, não saia chutando tudo nem colocando fogo na casa, mas não deixe de resolver os problemas. Problemas não resolvidos voltarão. Problemas não resolvidos vão perturbar a sua mente. Problemas não resolvidos vão voltar em todo o tempo e você terá que lidar com eles. Quando um problema aparece, eu aprendo com os apóstolos que diante dessa situação, problemas precisam ser encarados de frente. Não dá para fingir. Eu já contei aqui na igreja, pregando, e um dia eu estava pastoreando a nossa igreja em Apiacá, e fui fazer uma visita na casa de alguém. E chegando na casa, tinha um menino animado, pentecostal, barulhento, canela de fogo, que não parava um minuto. E o menino ia, o menino voltava, o menino pegava, voltava, tirava um troço do lugar. E lá para as tantas, o rapazinho resolveu levantar o tapete da sala. E quando ele levanta o tapete da sala, tinha debaixo do tapete papel de bala, coisas, lixo, um monte de coisa. A mãe ficou desesperada: menino, pelo amor de Deus. E vai, pastor, esse menino, irmã, menino é assim mesmo. Mas era ela que estava colocando o lixo debaixo do tapete, eu acho. Um dia o lixo que está debaixo do tapete aparece. Um dia o problema que a gente deixou para depois aparece. E o que vamos fazer? Problemas precisam ser resolvidos. Encare na sua vida a responsabilidade de resolver problemas. O problema apareceu e os apóstolos agora estão com um dilema. Há uma reclamação,
a reclamação é justa, as viúvas estão sem assistência, é necessário tomar uma posição. O que vamos fazer? E na hora que a gente precisa tomar decisão, a melhor coisa é depender do Senhor, para que Ele nos dê a decisão adequada. Se você precisa de sabedoria, levante a mão para o céu, peça a Deus, Ele vai te dar sabedoria para resolver aquilo que você precisa, e o nome dEle será glorificado. Quem pode dar glória a Deus, diga glória a Deus. Aleluia. Eles tomam uma atitude. E essa atitude, quando eles convocam os discípulos, eles dizem: não é razoável que nós deixemos a palavra e sirvamos as mesas. O que eles estão aqui fazendo? Estão elencando as prioridades. Não é razoável que a gente pare com a pregação, com a oração, e a gente vá servir a necessidade das viúvas. Não que isso não seja importante, não que isso não tivesse uma certa urgência, havia. Não que isso não fosse algo que eles tinham os olhos, eles tinham. Mas quando a gente está sobrecarregado, e aí vem mais uma lição: quando a gente está sobrecarregado e a gente não dá conta de tudo, a gente precisa distribuir as responsabilidades. Você está entendendo essa palavra? Deus está falando com você. Porque existem pessoas, alguns de nós, é claro que quem é assim não veio hoje, só você que veio, você não é assim. Mas tem gente que quer abraçar o mundo com os pés, com as pernas, com os braços. Parece um polvo, quer segurar tudo. Quantos braços você tem? Quantas pernas você tem? Quantos você é? Você é um só ou é mais de um? Nós precisamos saber o nosso limite. Nós precisamos saber aquilo que a gente consegue dar conta. Nós precisamos saber até onde a gente vai. O excesso de serviço, ou de carga, ou ativismo, tanto seja em trabalho, igreja ou qualquer outra coisa, tem matado muita gente. Há tempo para tudo, há tempo em toda situação. Precisamos, há um tempo de fazer, mas há um tempo de parar, há um tempo de cuidar, e muitos de nós não sabemos fazer isso. Não damos conta, e às vezes vamos levando as responsabilidades adiante. Os discípulos reconheceram, os apóstolos, que eles não dariam conta sozinhos. E quando a gente não dá conta, a gente deve pedir ajuda, ou a gente deve buscar o socorro de alguém. Não é feio pedir ajuda, não é feio chamar por socorro, não é feio falar: meu barco está afundando, vem cá com o seu me ajudar. Não é feio dizer: olha, estou precisando de uma mão estendida. Não é feio segurar na mão que alguém estende. Não é feio você depender disso. Quando as coisas saem do controle, nós precisamos saber pedir ajuda. Nós precisamos saber distribuir a responsabilidade. Por não distribuir responsabilidade, muita coisa importante deixa de ser feita. Por não compartilhar a responsabilidade com alguém, e alguns são centralizadores. É tudo eu. Pastor, outro dia uma irmã, eu fiquei com muita pena dela no gabinete falando comigo, já tem um tempo, falou assim: pastor, eu sou uma esponja. Eu fiquei imaginando a irmã como uma esponja. Aquela esponja da pia, né? Aquela que só vai pegando. Quando você espreme assim, sai aquela espuma de sabão, de tanta coisa que tem. Ela falou: pastor, eu sou uma esponja. Eu falei: ó, tudo cai em cima de mim. Tudo em mim, tudo. Lá em casa eu que faço, eu que resolvo, Eu falei: irmã, é mesmo? Porque, veja bem, você tem um limite. Vai carregar o peso de todo mundo? Na mitologia grega tinha um deus grego da mitologia, que era o Atlas, que era aquele sujeito fortão, bombadão, que a imagem dele era ele segurando o mundo assim, aquele globo enorme, ele segurando o mundo nas costas. Esse não é você. Você não é assim. Você não pode ser assim. Ser esponja não é com você. Você pode ser uma porta para alguém passar, você pode ser o amigo que alguém precisa, mas você não deve absorver coisas além da sua capacidade.
E se não dá conta, não é feio dizer que não dá conta. O feio é pegar e não fazer. A mensagem de hoje é para nos ensinar. Os apóstolos estão dizendo: olha, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Não é razoável. Vamos escolher aquilo que é a nossa prioridade e vamos fazer o que é prioritário. Aí eles dizem assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões. E ele fala das qualidades. Quais são? Boa reputação. Para fazer a obra de Deus é necessário boa reputação. Isso fala de testemunho, isso fala daquilo que as pessoas estão vendo, isso fala daquilo que o mundo está olhando. Quando o mundo olha para nós, o que o mundo vê? Quando o mundo olha para a nossa casa, o que o mundo vê? Quando o mundo olha para você lá na faculdade, o que o mundo vê? Quando o mundo olha para você lá no trabalho que você trabalha, o que o mundo vê? Qual é a reputação? Temos que ter cuidado. Algumas pessoas falam assim: não, ninguém tem nada com a minha vida, e não tem mesmo. Mas eu não ando pela cabeça dos outros. Não tem que andar também. Mas você precisa agradar a Deus. Agradar ao Senhor quer dizer que você não está nem aí com as pessoas, mas você faz aquilo que honra o Senhor, aquilo que glorifica o nome do Senhor, aquilo que exalta o nome do Senhor. Quem entendeu, dá glória a Deus por isso. Então, boa reputação é você agradar a Deus e isso ser visto pelos homens. Agrada a Deus, mas isso está sendo visto pelo vizinho, está sendo visto pelo colega da escola, está sendo visto no trabalho, está sendo visto nos seus negócios. Crentes compram e pagam, crentes honram o nome, crentes andam direito. Hoje não é mais assim, mas essa rua aqui em frente à igreja tinha um nome, era a Rua dos Velhacos. Porque aqui quem devia, e tinha a venda do seu Salim, do seu Alcemar, tudo aqui na frente. Quem devia não passava em frente à venda, cortava a volta. Hoje é a rua dos crentes, né? Hoje é a rua de santos, homens e mulheres de Deus. Mas naquele tempo, você não nasceu para ser assim? Você não nasceu para ser alguém que corre. Crentes cumprem a palavra, crentes dão bom testemunho, crentes têm boa reputação. Isso é necessário. E nós, como sal da terra e luz do mundo, vamos olhar nessa direção, porque somos chamados a viver uma vida de boa reputação. E para servir ao Senhor é necessário ter boa reputação. Você era perdido, foi achado, estava no mundo, agora não está mais, ia para o inferno, agora não vai mais, está indo para o céu. Jesus limpou seu nome, limpou sua casa, limpou sua vida. Hoje você tinha uma história passada que era ruim, mas hoje a sua história glorifica a Deus, e você é uma pessoa de reputação ilibada para a glória do nome de Jesus. Quem pode ter certeza, levanta a mão e diga amém. Glória a Deus. Escolhei homens de boa reputação. Também dentre vós, homens cheios do Espírito Santo. Meus irmãos, ser cheio do Espírito Santo, a gente às vezes confunde isso com os dons do Espírito, a gente confunde isso apenas com as manifestações pentecostais. E olha só, a palavra caráter e a palavra dom tem a mesma raiz grega, a raiz carisma. Carisma pode ser traduzido por caráter e carismata como dom. Nós temos a tendência de valorizar o dom e não observar o caráter. E nessa esteira tem um monte de gente cheio de carisma, cheio de dons, mas sem caráter. Para Deus o que importa? As duas coisas. Não adianta ter o carisma, ter os dons e não ter o caráter. É necessário. Isso é para mim, isso é para você, isso é para nós. É necessário que cultivemos as duas coisas. O dom não pode estar divorciado do caráter. Ser cheio do Espírito Santo não é só falar em línguas, exercer os dons ou os dons espirituais, conforme nós entendemos nas listas de Paulo, 1 Coríntios 9 e por aí vai, porque muitas pessoas estão cheias de dons, mas precisam cultivar um caráter irretocável, porque de nada vai nos adiantar
ter dons de sobra e caráter de menos. Naquele dia, Jesus diz o seguinte: naquele dia muitos virão em meu nome e dirão: Senhor, no seu nome nós curamos os enfermos, no seu nome nós expulsamos os demônios e nós fizemos muitas maravilhas. E eu lhes direi, diz o Senhor: apartai-vos de mim, vocês que praticaram a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Ele está falando de gente que profetizou, que curou, que fez um monte de coisa, mas naquele dia ele vai dizer: eu nunca conheci você, eu nunca soube quem era você, mas eu profetizava, eu fazia, acontecia. O Senhor vai dizer: eu nunca te vi. Ainda há tempo de consertar isso. Se você quer ser reconhecido no céu, peça ao Senhor hoje para mudar essa história. Onde você estiver, na sua casa, nas redes sociais ou aqui no templo, aquele que é o carpinteiro de Nazaré está com a ferramenta na mão e ele pode consertar aquilo que é torto, aquilo que perdeu-se e aquilo que precisa ser transformado. Quem pode levantar a mão para o céu e dar glória a Jesus? Está sentindo Jesus aí, como diz o pastor Vinícius? Está sentindo Jesus aí? Está sentindo a presença de Jesus? Se já sentiu a presença de Jesus, tem coragem de levantar as mãos para o céu? Levanta logo as duas e dizer algo para Ele, dizer: Senhor, transforma minha vida, meu caráter, me ajude. Naquele dia eu quero ser reconhecido no céu. O Senhor vai chamar o seu nome lá no céu, porque seu nome está escrito lá, e você não vai ouvir essa palavra que Ele nunca te conheceu, porque você já lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro e o seu nome já está escrito lá na glória. Amém? Homens cheios do Espírito Santo e homens cheios de sabedoria. Meus irmãos, sabedoria é diferente de conhecimento. Conhecimento você recebe nos livros, estudando. Sabedoria vai para o lado da vivência. Tem gente que nunca estudou formalmente, mas é sábia, pessoa sábia, por causa da vivência, por causa da experiência. Tem gente que não sabe distinguir uma letra da outra, mas é gente sábia além da conta. Porque sabedoria é algo que pode ser recebido, desenvolvido. A vivência vai trazer isso para a pessoa. E quando eles procuram alguém para servir a igreja, eles dizem: boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Isso quer dizer que aquela pessoa que não é a pessoa sábia, aquela pessoa que não é prudente, aquela pessoa que age destemperadamente, ela precisa realmente se enquadrar na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz assim: mas se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com liberalidade. Você quer ser uma pessoa sábia? O nosso Deus, que é a fonte de toda sabedoria, Ele pode dar sabedoria para viver, dar sabedoria para você, dar sabedoria em todas as situações. Então a música da Jovem Guarda, que Roberto Carlos, Erasmo Carlos e os Titãs gravaram depois, ele diz assim: quem espera que a vida seja cheia de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. E lá no coro ele diz assim: é preciso saber viver. Aí eu comecei a pensar: se as pedras clamam dizendo que é preciso saber viver, nós que já sabemos quem é a vida, de onde vem a vida, como é que se deve viver, por que nós não mostramos? Você já sabe, quem é a vida é Jesus, quem mostra a gente como viver é Jesus, quem é o caminho é Jesus. Então a gente que já conhece a vida verdadeira, nós podemos dizer: nós sabemos viver, porque Jesus é a fonte da nossa vida. Está entendendo essa palavra? Se o mundo diz é preciso saber viver, nós podemos dizer: eu já sei como viver, porque eu encontrei a fonte da sabedoria, que é Jesus de Nazaré. Você pode dar glória a Jesus por isso? A fonte da sabedoria é Jesus que nos dá. Homens cheios de sabedoria, os quais constituamos sobre esse importante negócio. E nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Eles agora dizem: alguém cuidará do que nós não damos conta, e nós vamos dar conta daquilo que nós fomos chamados para fazer. O que você foi chamado para fazer? Ah, pastor, eu queria cantar igual a Meire, igual o Tiaguinho, queria cantar igual a Lili.
Tá, mas Deus não te deu a voz delas ou dele. O que você foi chamado para fazer? O hino da harpa cristão, o velho hino diz assim: há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Por Jesus a trabalhar, é necessário saber o trabalho a se fazer. É necessário descobrir onde você pode servir melhor. É necessário escolher a área certa ou enxergar o lugar certo. Na obra de Deus, hoje pela manhã nós falávamos sobre a igreja, as figuras do corpo de Cristo apresentadas, e nós dizíamos que cada um de nós é um membro do corpo de Cristo em particular. Cada um de nós tem um trabalho a fazer, cada um de nós tem uma função. Nem todos vão ser uma coisa ou outra. Cada um ocupa uma posição. Um é mão, outro é pé, outro é outro órgão. Cada um está inserido de alguma forma no corpo de Cristo, e há um espaço para todos. Você precisa ocupar exatamente o espaço que lhe cabe. O que os apóstolos estão dizendo? Nós vamos cuidar da oração, nós vamos cuidar do ministério da palavra. Quem vai servir a mesa, quem vai entregar a cesta básica, quem vai cuidar das viúvas, vai cuidar disso. Mas nós ficaremos com o ministério da palavra, com a pregação e com a oração. E aí, meus irmãos, tem uma lição importante que a gente aprende nisso. Quando você faz o que Deus quer, quando você fica no lugar que Deus te chamou, quando você ocupa o espaço que é seu, porque olha só, nenhum outro ocupa o lugar de ninguém. O que Deus tem para você é para você. O que Deus tem para a sua vida é para a sua vida. O que Deus tem para a sua casa é para a sua casa. Ah, pastor, mas eu estou sendo alvo de inveja, eu estou sendo alvo disso e daquilo. Não tem problema. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus resolveu fazer algo com você, com a sua casa, com a sua carreira, se Deus resolveu fazer algo na sua vida, quem pode impedir Deus de fazer alguma coisa? Quem é que pode impedir Deus de agir? Um dia eu cheguei num culto, um culto desses cultos animados nossos. Nós somos pentecostais e nós sabemos como são os nossos cultos e a nossa liturgia. E de repente alguém levantou e falou assim: olha, eu estou vendo que tem alguém aqui no nosso meio que está impedindo o Senhor de fazer alguma coisa, não sei o quê. Eu falei: o quê? Quem de nós conseguiria impedir o Senhor de fazer qualquer coisa? Quem de nós? Ah, mas tem dúvida. Qual o problema da dúvida para Deus? Ah, tem Tomé no nosso meio. Qual o problema do Tomé para Deus? Na hora que Deus quer, Ele passa pela parede, chama o Tomé e diz assim: coloca a mão aqui do lado, vem cá ver, porque sou eu mesmo. Se Deus resolver fazer, não tem Tomé, não tem dúvida, não tem ninguém que impede Deus de trabalhar, não tem ninguém que impede Deus de fazer. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, glorifique a Jesus. O seu Deus não pode ser impedido por ninguém. Deus é Deus, apesar de qualquer coisa. E aí, meus irmãos, eles dão a tônica: nós vamos ficar na oração, no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e eles elegeram alguns homens: Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo; Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Desses homens escolhidos, nós podemos destacar um que vai ser da próxima mensagem: Estevão. Estevão foi um homem exemplar. Estevão andou com Deus. Estevão foi fiel. O outro, Filipe. Filipe foi um homem usado por Deus ao extremo. Filipe foi aquele que encontrou o eunuco de Candace, rainha da Etiópia, lá no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Filipe foi um homem cheio do Espírito Santo. E aí nós podemos observar que para servir ao Senhor e ocupar o lugar que nos é cabido, que nos é devido, nós precisamos realmente ter esta sintonia com o Espírito, essa sensibilidade ao chamado do Espírito Santo. E aí, quando eles foram apresentados, os apóstolos
trouxeram esses homens à frente, impuseram as mãos para que eles cumprissem o seu ministério. Vamos falar sobre isso. Ministério tem data para começar e ministério tem data para terminar. Ministério tem prazo. Um dia Deus te chama, te coloca. Um dia passa a sua vez. Quer um exemplo? João Batista. João Batista, segundo Jesus, foi o maior homem nascido de mulher. Não tinha outro igual. Entre os nascidos de mulher não tem outro igual. Quando chegou o final do ministério dele, João Batista, que batizou Jesus, João Batista que disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, que sabia quem era Jesus, manda do cárcere os seus discípulos perguntarem a Jesus: és tu mesmo que haveria de vir? Ou nós devemos esperar outro? Porque terminar não é fácil. Terminar é complicado. Mas vai chegar um dia que a gente precisa encerrar a nossa carreira. E sabe qual é o conselho da palavra de Deus? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Quando a gente terminar a nossa carreira, a gente vai glorificar a Cristo. Um dia a gente vai estar de bengala, um dia a gente não vai poder estar em tudo, um dia a gente não vai aguentar carregar o peso de um copo, vai ser demais. Um dia as coisas ficam difíceis, a visão fica turva, uma xícara é pesada, o chinelo é pesado para arrastar do chão. Mas eu tenho uma notícia para te dar: quando chegar esse dia, você precisa ter a sensação do dever cumprido, de ter sido homem de Deus, mulher de Deus, ter honrado a Deus, ter sido fiel ao Senhor. Pode adorar a Jesus. Nesse dia você precisa estar dizendo: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, eu estou esperando a coroa da justiça que o Senhor tem para me dar. Você pode dar glória a Jesus por isso? Aguenta firme, está chegando a hora. Pastor, mas a luta está grande, a coisa está pegada lá em casa. Aguenta firme, está chegando a hora. Seja cheio do Espírito Santo, seja alguém sábio e peça ao Senhor para te guardar, para você continuar servindo ao Senhor com alegria. Esses homens são apresentados, os apóstolos impõem as mãos sobre eles, e eles agora estão comissionados para fazer aquela obra. Meus irmãos, que coisa interessante, quando a gente cumpre o chamado do ministério, atende o chamado do ministério, é disponível para isso. Um dia eu estava num congresso, eu não me lembro se pastor Vinícius estava, irmã Marta, penso que sim, daqueles da velha guarda, mas até que a gente ia de ônibus, dormia na escola, no chão. Era uma festa, uma alegria, e nós íamos. Eu me lembro num momento missionário, parece-me que era o pastor Roberto Gomes que estava falando, e tinha uma pessoa, já de cabeça bem branquinha, e essa pessoa estava chorando muito, uma pessoa já de idade. E depois a gente ouviu, eu ouvi a conversa dela com um dos pastores. Ela dizia assim: olha, pastor, Deus me chamou para eu fazer a obra, Deus me chamou para missões, mas o tempo passou, eu não ouvi a voz naquele momento, não entendi, eu adiei aquele chamado, eu deixei de fazer o que Deus me chamou para fazer, e agora aquela pessoa, já com pouca força, já com os cabelos brancos, já avó, agora ela está querendo que Deus lhe dê uma oportunidade para fazer aquilo que não foi feito. Se Deus te chamou e você está comissionado para isso e sabe disso, não é sensato que você adie o chamado de Deus. Não é sensato que você não cumpra o que Deus lhe chamou para fazer. Não é sensato escutar a voz de Deus e fazer-se de desentendido. Não é sensato ouvir a voz de Deus e o chamado de Deus
e dizer: eu vou amanhã, eu faço amanhã, eu deixo para depois. Sabe por quê? Lá no cemitério tem um monte de lápide com boas intenções enterradas, com muita gente com talento, com dons, com capacidade, que deixou para amanhã aquilo que podia ser feito agora. Se Deus te chamou, não faça-se de desentendida ou de desentendido, porque Deus tem pressa, e um dia você pode chegar lá na frente e dizer: ah, eu deveria ter ido, eu deveria ter pregado, eu deveria ter feito missões, eu deveria ter sido instrumento. E pode ser que não dê tempo. O tempo é agora. Se Deus te chamou para servir como diácono, se Deus te chamou para receber na porta, se Deus te chamou para fazer qualquer coisa, ou para só dar um sorriso para quem chega, diga: Deus, usa o meu sorriso, usa minhas mãos, usa a minha vida. Eu quero ser um instrumento agora. Eu não quero deixar para depois. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixamos para depois. E essa cena, irmã Leomi, nunca saiu da minha cabeça. Uma avó com a cabeça branca, chorando pelos anos que foram perdidos, chorando pelo ministério que não foi cumprido. E agora não dá tempo mais. Eles foram chamados, foram comissionados, e esses homens cumpriram o seu ministério, cumpriram com cuidado o seu ministério. Depois nós vamos falar como eles terminaram. Nem todos terminaram tão bem, mas foram chamados para resolver um problema, e aceitaram o chamado para resolver o problema. Se Deus te chamou, não escolha. Se Deus te chamou, cumpra a escolha dele. Se Deus te chamou, não faça como alguém que chega no self-service: eu não gosto de quiabo, eu não gosto de jiló. Você escolhe só o que você gosta. Deus não te chamou para fazer só o que você gosta. Deus te chamou para fazer o que é preciso. Deus não te chamou para fazer o que você quer. Deus te chamou para fazer o que é necessário. Não é você que escolhe, é Ele que escolhe. Não sou eu que mando, é Ele que manda. Não sou eu que resolvo, é Ele que resolve. E se Deus mandou, é melhor obedecer, é melhor fazer. Se Deus te chamou, é melhor obedecer e escutar a voz de Deus, porque um dia pode ser tarde. Está entendendo essa palavra? Está terminando já. Hoje é para a gente pensar. Imagine você que esses homens cumpriram o chamado de Deus. Agora os apóstolos podem ter foco. Agora eles podem cuidar do que é importante. Eles podem fazer o que é necessário. E tem gente cuidando daquilo que precisa ser feito a nível material. E aí eu observo que tem pessoas que na obra de Deus, eles serão chamados para cuidar de coisas materiais, da necessidade de alguém, da necessidade da obra, da manutenção, do cuidado do templo, para dirigir a compra da igreja, para limpar, para cuidar. Tem pessoas que vão ser chamadas por Deus para cuidar das coisas materiais. Eu citei na consagração, num sábado desse atrás, ao pregar, que eu me lembrei de uma história de um pastor lá de São Paulo. E eu vi esse vídeo, mandei no grupo de diáconos. E esse pastor disse, ele estava falando: meus irmãos, eu cheguei na igreja um dia e o irmão fulano era o zelador, estava limpando a igreja. Estou resumindo. E quando ele chega, ele vê que o irmão está falando. Ele fala assim: olha, o irmão está falando sozinho. O que está acontecendo? Ele vem pé por pé. Quando ele chega, o irmão está lá na frente, limpando o banco e chorando. Limpando o banco e a lágrima descendo. O irmão falava assim: Jesus, eu era um bêbado, eu não merecia estar aqui. A uma hora dessa, Jesus, eu estava caído lá longe, mas o Senhor teve misericórdia de mim e me colocou aqui junto do teu altar. Eu agora posso limpar aqui o púlpito que o pastor prega. Eu agora posso limpar a cadeira que os crentes sentam. Mas eu era perdido, Jesus, eu não merecia estar aqui. Eu não merecia estar aqui. Ele fala: meus irmãos, naquele dia eu entendi que o servo era ele, não eu. Naquele dia eu entendi que quem era grande era ele, não eu.
Aquele irmão estava chorando copiosamente, porque ele agora não estava caído na calçada, ele podia limpar o altar do Senhor. Está sentindo a presença de Jesus? Está sentindo a presença dele? Jesus, eu era um bêbado e eu agora estou aqui. Aí eu me lembrei, meus irmãos, do Salmo 84. O Salmo 84 diz que até a andorinha e o pardal encontrou casa junto aos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Lá na antiguidade, para entrar junto ao altar do Senhor, o sacerdote só podia entrar em algum lugar no Santo dos Santos, pastores, uma vez por ano. E quando ele entrava, pastor, tinha que ir com a sineta na beirada das vestes, tinha que ir com a corda amarrada na cintura, porque se ele entrasse em pecado diante do lugar santíssimo, ele era fulminado diante da presença de Deus, porque não podia entrar de qualquer jeito. Mas o pardal e a andorinha, esses entravam, faziam ninho, ficavam e saíam. Se o pardal encontrou casa, há lugar para você também. Se a andorinha encontrou casa, há lugar para você também. Eita glória! Aleluia! 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 Tem gente que vai cuidar das coisas materiais, tem gente que vai partir a ceia, vai servir, vai cuidar das coisas, mas tem gente que Deus chamou para o altar para pregar a palavra. E eu tenho uma notícia para te dar: vai correr até quando? Deus está te esperando. Vai adiar até que dia? Vai cumprir o chamado de Deus que horas? Um dia o tempo vai passar, e se Deus te chamou, é melhor você obedecer à voz de Deus, é melhor você cumprir o chamado de Deus e ser uma bênção, porque Deus tem pressa em que você se levante e seja uma bênção nas suas mãos. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, glorifica Jesus. Você não merece, nem eu, mas Ele nos chamou. Ele nos chamou. Sabe qual foi a consequência disso? Já estou terminando. A consequência disso é que a palavra crescia. Até os sacerdotes obedeciam à fé. Porque quando a gente resolve ocupar o lugar que é nosso, o resultado vem. Você não é responsável pelo resultado, você é responsável por ocupar o seu lugar. Você não é responsável pelo fruto, você é responsável por semear. Você não é responsável se Deus vai fazer, se não vai fazer. Você é responsável por cumprir o chamado. Se você cumprir o chamado, Deus é Deus que faz. Se você cumprir o chamado, o resultado virá. Se você cumprir o chamado, Deus virá em seu socorro. Deus virá em seu socorro. Talvez você esteja vivendo agora a noite mais escura, mais tenebrosa, mas Deus está dizendo: eu estou contigo por onde quer que você andar. Cumpra o chamado de Deus. Se não der conta, peça ajuda. E eu tenho uma notícia para te dar: sempre vai ter alguém que vai dar conta daquilo que você não consegue dar conta. Sempre vai ter alguém para fazer aquilo que você não consegue fazer. Porque Deus não tem filhos exclusivos, Ele tem pessoas a quem Ele pode usar. Que Deus possa te chamar nesta noite e te mostrar o que você precisa fazer. Amém, meus irmãos? Curva a sua cabeça e feche os seus olhos. Se Deus te chamar agora, e se for para você cuidar de coisas materiais, e se for para você ser um voluntário em alguma coisa, e se for para você fazer algo que de repente você nem pensa que poderia fazer, Deus está chamando você. Deus está dizendo que tem um lugar para você fazer aquilo que Ele te chamou. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele ponha em você a paz que só Ele pode te dar.
e que seja sobre nós a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Santo Espírito de Deus. E todos nós que aguardamos a vinda de Jesus, digamos juntos: amém.